Olá, está no ar mais um programa Duas na Tri. E nessa edição vamos falar do centenário da atriz Ruth de Souza, que é considerada a primeira dama negra do teatro, cinema, televisão do Brasil. Ruth de Souza nasceu no Rio de Janeiro em 12 de maio de 1921 e estreou nos palcos aos 24 anos de idade. Dedicou mais de 70 anos à profissão e teve a carreira reconhecida internacionalmente. Ela foi também a primeira artista brasileira indicada ao prêmio de melhor atriz no Festival de Veneza em 1954, pela atuação em Sim, a Moça. E para falar sobre a trajetória de Ruth de Souza, nós vamos convidar a Danila Bárbara Avassi Gomes, que é professora de arte do Ensino Fundamental 2 do Colégio Objetivo. Seja muito bem-vinda, Danila. Obrigada, Silvia. Obrigada, Malu. Estou muito feliz aqui com essa oportunidade de falar com uma atriz tão importante para o nosso país como foi a Ruth de Souza. Muito interessante. Você sabe que enquanto eu estava preparando a pauta, Danila, aí um dia eu abro o Google e estava lá, a Ruth de Souza. Eu falei, nossa, realmente é preciso conhecer um pouco mais, né? Porque assim, são artistas, estrelas que estão ali, são de primeira grandeza, mas a gente acha que é normal, né? E às vezes é preciso pegar a biografia para saber ou divisar mesmo a importância de uma atriz como a Ruth de Souza, né, Danila? Isso, nossa, ela foi uma atriz espetacular, né? Não só pela sua trajetória, né, no teatro, na TV e no cinema, mas uma atriz que nos ensinou muito, né? Ela teve, com a sua trajetória, ela deu assim um ensinamento para a população negra e para nós brasileiros também, né, sobre o preconceito. Ela é uma atriz que vale a pena conhecer a sua história. Então vamos lá, vamos conhecer um pouquinho, né? Fala um pouquinho da infância dela. Ela sempre sonhou em atuar? Como é que foi essa história da Ruth de Souza? Ela nasceu no Rio de Janeiro, né? Só que ela foi bem pequena para Minas, porque o seu pai, né, ela é do interior de Minas Gerais. Ela passou a sua infância até os 9 anos nessa cidade, só que o seu pai faleceu, e aí eles voltaram para o Rio, né? A mãe e os irmãos voltaram para o Rio de Janeiro. A mãe começou a trabalhar como lavadeira, né, para sustentar eles, e todo o dinheirinho que ela recebia, ela tirava uma porcentagem para que eles pudessem ir assistir espetáculos no Teatro Municipal, ir ao cinema. Então, a formação artística da Ruth foi pela mãe, né? O primeiro filme que ela assistiu foi Tarzan, Filho das Selvas, e ali ela ficou encantada, né, com o cinema, com aquela magia. E desde então ela começou a frequentar o cinema, ela morava na rua do cinema americano, né, chamado Cinema Americano, e ela frequentava quase todos os dias. A sua mãe tinha que ir lá e chamá-la para poder ir ao cinema. Ela ia todos os dias ao cinema, assistir às sessões das 2 às 4, e quando ela voltava, ela contava as histórias para a mãe que adorava também ouvir as operetas no rádio, né? E ela tinha essa vontade desde pequena de ser atriz. As pessoas riam dela, né? E falava para ela, não existe atriz preta. E ela falava, eu não sou preta, eu sou marrom, né? E ela nunca desistiu. Olha que interessante, né? Então ela traz isso da mãe, eu não sabia disso. Será que a mãe tem lá uma herança ainda de antepassados da mãe? Da onde será que vem essa origem? Porque a sensação que me dá é que ela parece que já veio predestinada, preparada para ser isso, né, Danila? Não, a influência da mãe foi determinante, né? A mãe gostava muito de estar no municipal, de ir ao cinema, e ela acabou criando eles, né, os filhos, não só ela, como os irmãos também, nesse universo, né? E só ela que despontou aí para atriz. Danila, o que foi o teatro experimental do negro
e por que ele foi tão importante para a carreira da Ruth? O Teatro Experimental do Negro foi uma proposta, né, do Abdias Nascimento, né, que ele era diretor, ator, de valorizar a comunidade negra, né, os negros, através da educação e da arte. Né? E ele conseguiu um espaço na União dos Estudantes, para que eles pudessem se reunir, alfabetizar, porque muitos não eram alfabetizados, e poder estar também tendo esse espaço para eles ensaiarem. Ele fala, o Abdias falava que muitos negros queriam ser alfabetizados para ler os textos, né? E isso foi muito importante, e nessa do teatro negro estar ali na Uni, ganhou publicidade, e foi uma matéria na revista O Rio. Era uma revista que tinha no Rio, que falava sobre as festas, né, as celebridades, e a Ruth adorava ver essa revista. E aí, um belo dia, ela está olhando essa revista e viu uma reportagem do Teatro Experimental do Negro, e viu que era lá na Uni, e resolveu ir até lá. Chegando lá, ela conheceu o Abdias, os outros atores, e fez um teste para participar numa peça chamada Imperador Jones, do Eugênio O'Neill. E ela passou. Foi uma ponta, né, que ela fez, e esse espetáculo ele foi apresentado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o teatro que ela passou a sua infância, né? Entrando e ficava lá na coxia, olhando as apresentações, e ela foi a primeira atriz negra a se apresentar no Teatro Municipal. E ela falava, né, que foi uma festa, porque, coincidentemente, o dia da estreia foi dia 8 de maio de 1945, o dia que marcou o início do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, o mundo inteiro estava em festa. Então, ela apresentando, e fogos soltando lá fora, e ela fala que marcou, que estava todo mundo feliz porque ela estava estreando. Ai, que lindo! Olha, que bonito isso, né? Agora, é interessante observar se a carreira dela, então, vai pelo teatro. Aí depois, como é que ela entra no cinema? Como é que ela... Porque o destaque, ela teve grande destaque, depois ainda foi para a televisão e tudo mais. Então, assim, o caminho dela foi o teatro, o cinema e depois a televisão, é isso? Isso, foi essa ordem, sim. Ela ficou no Teatro Experimental do Negro, acho que uns 4 ou 5 anos, né? E aí eles tiveram um trabalho junto com Jorge Amado, onde ela fez o espetáculo Terra Sem Fim. E o Jorge Amado vendeu os direitos desse espetáculo para a Companhia Cinematográfica Atlântida fazer o filme. E ele indicou a Ruth de Souza para fazer o mesmo papel, e eles aceitaram. Então, foi aí que ela entra no cinema. Danila, o que eu achei incrível aqui, estou acompanhando as informações, a Ruth, ela estudou 1 ano de arte dramática nos Estados Unidos. Isso é uma coisa inédita, né? Porque naquela época existia todo um preconceito, e uma atriz negra estudar arte dramática nos Estados Unidos foi uma conquista, não? Foi uma conquista. E veio através do trabalho dela, né? Ela ficou aí, fez acho que 3 filmes na Atlântida, depois ela foi contratada para a Companhia Cinematográfica da Vera Cruz, né, aqui em São Paulo. Então ela veio para São Paulo, fez 2 filmes, e aí ela foi comunicada, né, pelo Pascoal Carlos Magno, que tinha uma bolsa que estava sendo oferecida pela Fundação Rockefeller. Essa bolsa era uma bolsa para o Brasil, uma para a Argentina e uma para o Chile. E ele perguntou para o responsável lá da fundação, porque ele era diplomático, né, além de teatrólogo, né, e ele falou assim: vocês levariam uma atriz negra? Aí eles falaram sim. E aí eles escolheram, né, a Ruth de Souza. E aí eu assisti uma reportagem dela, né, que ela até se emociona contando, porque tinha um café no Rio chamado O Vermelhinho, onde todos os artistas se encontravam.
E aí ela foi se despedir, né? Foi assinar, pegar o passaporte dela, né? Na fundação, e foi se despedir dos amigos. E aí o Vinícius Moraes, eu falar de Souza, Vinícius Moraes entregou uma carta para ela e falou para ela o seguinte: se você precisar de qualquer coisa, eu quero que você entregue essa carta na embaixada lá no Washington, que lá estão os meus amigos. E aí a carta estava dizendo justamente isso: se ela sofresse, que ela era amiga dele, era uma das maiores atrizes brasileiras, e que se ela sofresse qualquer tipo de preconceito, que eles pudessem protegê-la, que o que eles fizessem por ela estariam fazendo por ele. Né? Então ela conta isso na reportagem, muito emocionada, e fala que não precisou, né? Graças a Deus ela não precisou, ela não sofreu nenhum preconceito, e ela foi para Harvard, ela foi para universidades grandes, né? Foi na Broadway, fez apresentações ali, ela aprendeu lá nos Estados Unidos, desde a bilheteria até a direção, ela passou por todos os papéis, né, no teatro. Então, foi uma experiência muito grande para ela. E no final, né, do tempo dela, ela recebeu um telegrama, né, do diretor do cinema, que é o Tom Payne, perguntando quando que ela iria voltar, porque já tinha um papel reservado para ela. Olha, muito que coisa, né, Malu? Ô, Silvia, eu acho tão interessante. Bom, eu adoro biografias, né? E aí eu fico pensando assim, lá pequenininha, ela já olhava, aquilo já sonhava. Fico pensando quando a gente olha as crianças, né? Será que eles já estão construindo o futuro ali? Porque parece que tem ali um gene, né? Tem algo ali que chama a atenção, né? Não sei, eu fico sempre pensando sobre isso, a biografia das pessoas, parece que elas já trazem isso no DNA, né? Agora, o Danilo, eu queria puxar um ponto aí que você falou do Vinícius de Moraes, né? Quer dizer, ele tinha uma carreira fantástica também, como embaixador e tal, mas ele tinha um pé nessa negritude mesmo, né? Então, a hora que ele... Você vê, aí você tem um Jorge Amado, um Vinícius de Moraes, quer dizer, não é pouca coisa, ela chamava atenção, né? Solano Trindade também, né? Ela tinha contato ali com grandes artistas, né? Atores e autores, e eles reconheciam, né, o trabalho, a potência que era Ruth de Souza, né? E não é à toa, né, que ela fez a história que ela fez, que ela conquistou, né? Danila, e outro grande marco na carreira dela, que ela ficou muito conhecida, foi a participação no filme Sim, a Moça, né? Que a gente até comentou na abertura do programa. Como que isso repercutiu na época? Então, foi esse convite aí que ela recebeu quando ela estava nos Estados Unidos, falando que ela já tinha esse papel reservado para ela. E aí ela veio para o Brasil, né? E ela fala: nossa, isso era muito bom, porque eu já cheguei trabalhando, né? E ela fez a gravação da Sim, a Moça. Ela era a personagem Sabina, né? Uma personagem forte, né? Que era escrava, porém muito determinada, né? E tem uma cena até que eu destaco, né? Que é uma cena muito importante, que é a cena que o marido dela está sendo chicoteado, né? Numa praça, e ela está dentro da igreja, né? Acompanhando a missa, e ela começa a ouvir, todos ouvindo aquele barulho, né? O estalar do chicote, e aí ela levanta e sai correndo para o altar e se joga nos pés do padre, pede, né, clemência para que ele ajude. E aí ele levanta, vai com ela lá para fora, eles tiram, né, o marido dela do tronco, só que ali ele acaba falecendo ali, né? Então é uma cena muito dramática. E com a participação dela, ela foi indicada, né, ao prêmio, como já foi falado, o Leão de Ouro. Era como se fosse o Oscar para nós agora, né? Então era um prêmio muito reconhecido, e ela foi a primeira atriz a ser indicada a esse prêmio. Ela perdeu por 2 pontos. Ela era uma atriz coadjuvante, não era protagonista. Ela perdeu para uma protagonista, Lilia Palmer, mas ela ficou muito feliz,
né? E o Brasil também, né? Que o Brasil foi representado aí pelo seu trabalho. Nossa, que fantástico. Agora, do ponto de vista até acadêmico, na escola, eu fico imaginando assim, qual que é a importância da Ruth de Souza e por que se leva isso para dentro da sala de aula? Qual que é a relevância disso para a vida do aluno? Então, na disciplina, né, na minha disciplina de arte, né, o trabalho da Ruth de Souza, ele é importantíssimo, né, porque a gente aborda essa trajetória, né, de atuação dos atores, né, das atrizes, né, mas, sobretudo, a história de vida dela é uma história que tem que ser falada, né, é uma história que ela sempre colocava que ela não gostava de vitimismo, né? Ela não gostava de ser vítima, de se colocar, ai, porque é um negro. Não, ela é uma pessoa, ela não é uma raça. Né? Ela é uma pessoa, e é uma pessoa que ama, que sorri, que chora, que tem tristeza, e é isso que tem que ser mostrado, né? Então, além de toda a sua beleza e a sua grandeza da sua profissão, eu acho que essa mensagem que ela passa é uma mensagem que nós temos que ter para nós, né? Que o preconceito já era, tem que ser passado, né? Que nós somos seres humanos, não importa a cor da nossa pele, né, a nossa condição, e a gente, importa o que a gente é, o que a gente faz. Né? E passar também para os jovens, né, toda a determinação dessa mulher que quebrou vários paradigmas. Né? Eu lembro da Ruth de Souza em várias novelas, em várias minisséries da TV Globo, enfim. Você pode destacar algumas que ela tenha feito? Eu lembro, mas eu não lembro os nomes. Ela fez muitas novelas, até Sim a Moça, a Globo, ela fez duas temporadas, né, duas gravações. Ela fez uma, acho que foi em 86, se eu não me engano, depois fez outra alguns anos depois. E ela participou das duas montagens, né, com o Grande Otelo, que era um grande parceiro, né, e ela falava que era um personagem muito divertido. E ela adorava também novelas de época, porque ela falava que ela era chique, que ela gostava de se vestir bem, então ela gostava de fazer papéis bonitos, que o comum dia a dia não interessava. Ela gostava daquelas roupas chiques, né, maravilhosas. E a primeira novela que ela fez na Rede Globo, né, o primeiro folhetim, né, brasileiro que ela participou, e foi também a primeira atriz negra a protagonizar um folhetim, né, brasileiro, foi a Cabana do Pai Tomás. E ela fazia ela contracenava com o Sérgio Cardoso, né? Só que o Sérgio Cardoso, ele fazia um negro, e ele se pintava, se maquiava. Eu lembro, Malu, lembra que ele se pintava? Ai, é verdade. Crítica caiu em cima. Como assim? Claro. E ela, uma negra, contracenar ali com o estereótipo, né? Porque ele estava se fazendo de negro, né? Mas ela defendeu. Ela falou que naquela época não tinha atores na Globo, né, contratados, né? O Milton, ele estava começando, o Milton Campos começando, né? E também tinha a questão do patrocínio. O patrocínio queria o Sérgio Cardoso. Então, ela justificou, ela saiu bem, saiu até reportagem falando assim, a Ruth endossa, né, a participação do Sérgio, dizendo que ele é uma pessoa competente, né? E ela fala, tinha que ser ele. Né? Naquele momento não tinha outro para substituir, fazer aquele papel tão bem como ele fez. E eu posso imaginar, né, ou podemos imaginar que a questão do preconceito mesmo, né, que, né, se hoje a gente ainda fala dessa questão, né, tão bravamente, por que é que, assim, lá atrás, vamos dizer, a dose de preconceito que ela devia sofrer era muito grande. E aí eu queria entender como é que ela lidava com esse preconceito na época.
Eu acho que tudo ali também é a criação, né? É a forma com que ela foi criada, a forma com que a mãe dela também lidava com essa questão do preconceito, né? Ela falava que nos livros, comentava-se, né? Nos livros falavam que os negros tinham cérebro atrofiado. E quando ela leu essa informação, ela ficou muito chocada, disse que a professora tentou até, né? Não, vamos fechar, vamos. E ela ficou com aquilo na cabeça. E ela falou assim: daquele dia em diante, ela estudava para tirar 10, para que ninguém falasse que o cérebro dela era atrofiado. E aí ela falou, e eu ouvi uma reportagem dela, ela já estava bem velhinha já, e ela falando assim: até hoje eu quero estudar, eu quero agir para tirar 10, quero tirar 10 aqui com você. Né? Então, ela levava essa questão do preconceito, ela sabia, ela entendia, né, que tinha, que era verdade, mas ela não deixava se abater, ela fazia com que a sua atitude pudesse ultrapassar essas barreiras. Né? E a mãe dela falava para ela: olha, filha, não fique, né? Eu quero que você não fique complexada com as coisas que você vai ouvir, né? As coisas que as pessoas falam. Tudo que você fizer com decência, com comprometimento, as portas vão abrir. E foi isso que ela levou, né, para todos, né? E ela falava assim: vinha a dificuldade, vinha, parava e ia em frente. Ela colocava um objetivo, uma meta. Vinha o preconceito? Vinha, ela parava e seguia em frente. E é assim que ela superou esses obstáculos e ensinou tanta gente, né, a seguir em frente. Ela foi realmente um exemplo, teve uma carreira brilhante e trabalhou até bem mais velha, né? Ela fez papéis, assim, ela já era uma senhora. Eu não sei qual foi o último trabalho dela, você lembra? Foi aos 97 anos. Olha só! É. Se eu fechar os olhos agora. Foi uma participação pequena, né? Mas foi uma participação impactante, porque ela fazia uma senhora acamada que não falava e que se comunicava através do olhar. Então, imagina, né, as cenas. Eu não consegui assistir, eu andei procurando, mas ainda está, né, fechado ainda, né, não está aberto. Mas deve ter sido, eu vi só algumas cenas, assim, cenas fortes. E essa minissérie, ela estreou, ela foi lançada em 2018, né, um pouco antes dela falecer. Então, foi uma personagem que chamava Madalena, que fechou aí, né, o ciclo, a carreira brilhante que ela teve. Olha que interessante, se eu fechar os olhos agora, acho que é do Ednei Silvestre, né? É o livro que eu li, e é lindo o personagem lindo. E é forte Madalena. essa série, essa série é bem forte, né? Desculpa, pode falar, Danilo. Não, falei, tá na minha listinha. Não, e é interessante quando você abordou essa questão do Sérgio Cardoso, quer dizer, ela dá ali a clara demonstração que a interpretação, a arte, estava na frente da cor da pele, né? Sim, superava, né? Não era o problema, ela não trazia a cor da pele como um problema, né? Ela lidava ali como eram personagens. Todos os personagens que ela fazia, ela colocava nesses personagens a sua fortaleza, né? Ela falava que ela não gostava de personagens tolos, que ela gostava de personagens que tinham personalidade, que iam trazer uma mensagem forte. Então, a cor da pele não importava. Teve um filme que ela fez, foi As Filhas do Vento. Era para ser uma biografia, né, da vida dela, mas acabou sendo uma ficção inspirada ali na vida da Ruth de Souza, um filme muito interessante, e ela fala que ela gostou porque ela queria participar de um filme onde tivesse um diretor negro, onde tivesse atores negros, mas que não contasse as misérias, né, contadas, falasse de escravidão, não, que contasse mesmo de
situações da vida que o negro ama, que o negro vive, que o negro sorri, e sem contar, e sem voltar, sem vitimar a situação do negro, né? E aí ela fez essa A Filhas do Vento, foi gravada em Minas Gerais, em Lavras Novas, e engraçado que ela chegou nessa cidade e ela era uma pessoa muito carismática, que gostava de conversar, e ela foi pro hotel e lá ficou, né? E aí o diretor ficou assim, nossa, acho que a Ruth não está bem, né? E aí ele foi perguntar para ela, e aí depois ela falou que a personagem dela tinha muita mágoa daquela cidade. Então ela já estava interiorizando o personagem dela. Então ela não podia sair conversando com todos porque ela tinha mágoa. E ela tinha que passar isso como verdade. Né? E eu acho que é isso que ela foi essa atriz espetacular, porque ela não fazia de conta, ela fazia de verdade. Ela assumia cada momento da vida dela. E ela foi, só uma curiosidade, ela foi realizada também na vida pessoal? Ela teve uma vida plena? Então, a gente pouco sabe da vida pessoal dela, ela é muito reservada, né? Ela teve alguns casos, mas ela nunca casou, não teve filhos, né? E ela não gostava muito de contar sobre a sua vida amorosa, não. Até que essa Filhas do Vento, né? O diretor falou que ia fazer, ele falou assim, não, mas é muito complicado, porque aí, né, vai ter que falar dos amores, e era um assunto meio que ela não gostava de comentar. Então, eles decidiram fazer uma ficção, né, baseado na vida dela. Mas é aquilo, né, Silvia? Se você pensar que parece uma pessoa predestinada mesmo, né? Você vê, ela traz ali da infância e ela viveu para a interpretação, né, o Danila? É muito interessante, né? Ela viveu mais de 70 anos e ela fala que ela teve muita sorte, né? Porque a vida do ator, da atriz, é uma vida de altos e baixos, né? Às vezes eles estão trabalhando agora, mas passa algum tempo, acaba o contrato e fica um tempo, né, no anonimato, né? A gente não sabe o que está acontecendo. E ela não. Desde que ela começou, desde que ela pisou no teatro, ela nunca parou de trabalhar. Ela sempre estava privilegiada. Ela fala que ela era privilegiada. Né? E era assim, e era uma pessoa que tinha um carisma, né? Que todos queriam estar perto, né? Então isso favoreceu também. Diga, Malu. Silvia, e também chama atenção, mesmo ela trabalhando já com uma certa idade, porque o que acontece é assim, né? Quando tem lá o rostinho jovem que chama atenção, então você está no filme, está no teatro, está na televisão. Mas, assim, você considerar essa longevidade também na carreira é um feito e tanto, né, Danila? É um presente, né? É um presente para todos que tiveram a oportunidade de conviver com ela, como pessoa, como atriz. É um presente para nós, público, né? Que nós fomos aí agraciados com tantas interpretações magníficas dessa atriz, né? Que viveu 98 anos, né? Nossa. Ela tem a idade da minha avó. Minha avó também, se estivesse viva, ia fazer 100 anos esse ano. Né? E uma curiosidade, uma parte, né? Eu sou descendente de escravos, meu bisavô era escravo, né? Aí vê assim as minhas características, né? Eu falo assim, nossa, o preconceito na minha família, eu achei assim, eu me identifiquei muito com a história dela, porque na minha família a gente também teve essa visão de não se vitimar, de não colocar a cor da pele na frente das coisas. A gente é pessoas e nós temos que respeitar a todos, né? Independente da cor, da deficiência, de raça, de tudo. É isso mesmo. Olha, Danila, muito obrigada, viu, pela sua participação. Foi um prazer conversar com você e conhecer um pouco da história desta dama negra que todos nós conhecemos. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz e eu espero ter contribuído aí um pouco com a história aí, né, dessa grande atriz brasileira, que foi a Ruth de Souza. Obrigada, Malu, obrigada, Silvia. Obrigada. Até uma próxima. Até. Tchau, tchau. E o Duas na Tri vai ficando por aqui. Lembrando sempre que a educação é uma história sem fim. Tchau.